para ver um caso que já tínhamos mostrado na demo inicial, onde teremos sobreposição de controles com movimento, a fim de ser capaz de adicionar essa parte do movimento. Neste caso, a partir do menu, isto foi em um iPad, chamávamos o objeto Event Explorer, um Work With for Smart Devices criado manualmente, do qual se utiliza apenas o seu nó de tail, com as duas seções, Tracks e Rooms, que mostram as listas de cursos e as salas, respectivamente. Se a partir da lista de salas seleciona-se uma, no exemplo que estamos vendo, Ballroom A, chama-se o detalhe do Work With Devices Room, para exibir os dados dessa sala escolhida. Se temos então esta aplicação instalada como dissemos em um iPad, veremos que exibe a lista de conferências agendadas nessa sala. Mas, além disso, vemos acima que aparece um botão para expandir, esse botão Map, que estamos vendo aqui. Se clicamos no botão, o que é que vai acontecer em execução? Vamos ver que é exibido um mapa que mostra onde se encontra a sala na planta do piso, do edifício onde está acontecendo o evento. Se agora clicamos no botão, que vemos que alterou o sentido da seta, o que acontece? O que veremos é que se oculta o mapa, e estamos vendo apenas o botão. Como fazemos isto? Como implementamos? Bom, a parte da sobreposição já sabemos, acabamos de ver, e é com o controle Canvas. Neste layout, temos, em uma mesma área da tela, a sobreposição de um grid, o qual mostra as conferências, com uma tabela, que contém uma imagem com um mapa e um botão. Então, ocorre essa sobreposição. Assim, portanto, o que temos que fazer para implementar isso é inserir uma tabela Canvas, dentro da qual vamos colocar o grid e a tabela que contém o mapa e o botão. Essa tabela contendo o mapa e o botão nós chamaremos Map Table. Agora, vamos ver para que a necessitamos. No projeto, não vemos os controles sobrepostos. Não é um editor WYSIWYG, justamente para ser possível trabalhar com cada um no projeto. Mas, como vimos em execução, se aparece como deveria aparecer. E temos Live Editing, então, para ir testando, de modo que não é necessário tê-los sobrepostos aqui. Bem, em seguida, além de fornecer as posições absolutas do grid e tabela, com as propriedades do grupo Absolute Position, é com a propriedade ZOrder que indicamos que o grid está abaixo da tabela. Como vemos aqui, colocamos ZOrder igual a 1 para o grid e ZOrder igual a 2 para a tabela. A tabela sobreposta tem duas linhas, uma de 600 dips, onde se encontra o atributo RoomMap, que contém a imagem do mapa da sala, e outra de 25 dips, onde se encontra o botão, que tem atribuído uma classe do tema, MapDown, a qual tem configurada a imagem que é exibida em execução. Por que vemos apenas o botão expandir, Map, quando chamamos o objeto pela primeira vez, e o vemos acima, como se toda a tabela tivesse sido movida 600 dips verticalmente para cima, deixando fora do espaço do layout para a imagem? Nesta linha azul, estamos indicando a posição top do Canvas. Esse comportamento que acabamos de nomear tem especificada a classe que atribuímos à tabela, TableMapCollapser, classe que nós criamos, os desenvolvedores, dentro do theme para iPad. Assim, podemos ver que essa classe tem atribuída uma transformação. Esta transformação é a que vai definir o desenvolvedor dentro do mesmo theme, e é onde se especifica o comportamento que vemos em execução, de deslocamento. O controle que tem associada a classe que tem essa transformação vai se mover a partir do TranslateBy, que vemos aqui abaixo, ponto XY, indicado, Anchor Point X, Anchor Point Y. No eixo Y, 600 dips para cima,
tendo como origem das coordenadas relative to o form. O ponto 00 do formulário equivale ao canto superior esquerdo. No nosso caso, a tabela se moverá para cima 600 dips. Como está na borda da tela, este movimento vai deixar de fora a imagem, como vimos no slide anterior. Isto é o que faz com que desapareça a imagem do mapa da sala. Observemos que a classe da tabela tem selecionada a propriedade Animated, como vemos aqui, em True, e isto é o que fará com que a mudança seja vista como tal quando a tabela está expandida e se comprima. Como vemos aqui, ou seja, quando está expandida, clicamos no botão e veremos como se desloca dessa maneira de forma animada. Então, como se programa tudo isso? Quando a tabela está deslocada para cima, ou seja, recolhida, o que equivale a dizer não expandida, queremos que quando o usuário pressionar o botão Map, esta se expanda, que nada mais é, senão dizer que apareça como vemos no projeto, mas de forma animada, dando a sensação de movimento. Da mesma forma, o botão deve alterar a sua imagem em um caso e outro. O botão tem configurado no projeto a classe MapDown do tema, que podemos ver que aqui mostra a imagem desta forma, mas a outra classe, MapUp, que tem configurada a outra imagem. Então, será no evento Expand, associado ao botão que chamamos também Expand, onde se programa o comportamento em um caso e outro, quando está expandida a informação e quando está recolhida. Como? Simplesmente mudando as classes para a tabela e para o botão, de acordo com o caso em questão. Por exemplo, quando a tabela está expandida e o botão é pressionado, entrará neste if. E o que vemos é que se altera a classe da tabela, que contém a imagem da sala, e para o botão, para a Table Map Collapsed, que é a que tem a transformação de movimento que vimos anteriormente. E é onde se vai dar o efeito desejado, ou seja, que vai parecer que se move para cima, que sobe e desaparece a imagem da sala. Observemos também que se altera a classe do botão, para que saia a que tem a seta para baixo. Por outro lado, usa-se uma variável invisível na tabela, como uma chave para ligar e desligar, para indicar quando ela está recolhida e quando está expandida. Para dar o movimento de expansão da tabela, que é o inverso do que estávamos vendo, também vamos definir uma transformação no sentido inverso, e é análogo. Em resumo, o controle Canvas é um container de controles, que permite que todo o conteúdo possa assumir posicionamento absoluto, e dessa maneira, isso nos permitirá, entre outras coisas, sobrepor controles. Por outro lado, as transformações permitem que um controle do layout possa ser movido, dimensionado, redimensionado ou até mesmo girado em tempo de execução. Para isso, se definem classes especiais sob o nó Transformations do tema. Com isso, finalizamos o que queríamos ver sobre os controles nos layouts. Vamos passar para o próximo tópico,